Abra sua Bíblia comigo, lá em 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo de número 7. Aleluia. Amém? Segunda Coríntios 3:7 diz: o antigo sistema, com suas leis gravadas em pedra, termina em morte. Embora tivesse começado com tamanha glória que os israelitas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés, por causa da glória que brilhava em seu rosto, ainda que esse brilho já estivesse se desvanecendo. Acaso não deveríamos esperar uma glória muito maior no novo sistema, que se baseia na obra do Espírito? Se o antigo sistema que traz condenação era glorioso, muito mais glorioso é o novo sistema, que nos torna justos diante de Deus. De fato, a glória do passado não era nada gloriosa em comparação com a glória magnífica de agora. Portanto, se o antigo sistema que foi substituído era cheio de glória, muito mais glorioso é o novo que permanece para sempre. Uma vez que o novo sistema nos dá tal esperança, podemos falar com grande coragem. Não somos como Moisés, que cobria o rosto como um véu para que os israelitas não vissem a glória, embora ela já estivesse se desvanecendo. Mas a mente do povo estava endurecida e até hoje, toda vez que a antiga aliança é lida, o mesmo véu lhes cobre a mente. E esse véu só pode ser removido em Cristo. Até hoje, quando eles leem os escritos de Moisés, seu coração está coberto por esse véu. Contudo, sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido. Pois o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Amém? Pois deixa marcado aí na sua Bíblia. Eu acredito que mergulhar nesse texto seja essencial para discernirmos aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa manhã, nesse dia, tanto manhã quanto noite. Vamos seguir falando sobre esses fundamentos acerca do Evangelho. Entenda uma coisa, Paulo, quando fala sobre sistema, e essa versão é muito específica sobre um tipo de modelo, ele coloca na pauta algo muito interessante, porque nós ouvimos muito falar sobre sair do sistema, fugir do sistema, não fazer parte do sistema, esquecendo que o modelo da eternidade, o modelo do céu é fundamentado em um sistema. Porque sempre haverá ao que se sujeitar, sempre haverá ao que perceber, ao que de alguma maneira entender, para que o fazer parte seja claro e não seja recheado de subjetividades, mas de clareza. O Evangelho do Reino, o Evangelho que Cristo veio anunciar, fala sobre a sujeição àquilo que o Pai designou. E viver isso não é viver debaixo de estereótipos, ou de jargões, ou de tipos de linguagens. É viver debaixo de uma graça gloriosa que nos cobre, por um desígnio do Pai que nos ama. Então aquilo que vem dele a gente entende e manifesta. Compreenda que o estabelecimento já vem pronto. É um modelo que a gente acessa, e ao acessar esse modelo, precisamos compreender a autoridade que ele representa, tanto no céu quanto na terra. Você está me entendendo? Esse texto fala desse sistema
inclusive confrontando as raízes da nossa fé, que passam pelo povo de Israel, falando sobre os comportamentos, os procedimentos e até mesmo o temor relacionado à revelação, que se estabelece nesse povo num nível muito alto, quando o Senhor escolhe Moisés como aquele que seria fundamento e base para que os escritos sobre a história daquele povo, o movimento daquele povo, os movimentos espirituais, os movimentos cotidianos, estivessem testamentados através de leis que eram ditadas pelo próprio Deus, interpretadas por Moisés, escritas, registradas e ensinado a todo o povo. Moisés, por um dos atos mais extraordinários da Bíblia, vivia esse fundamento face a face. Embora não visse o rosto do Senhor, e sabia que estava diante da sua revelação, seja em cima do monte ou na tenda do encontro, quando ficava por horas e horas e horas a fio ouvindo revelações da parte de Deus, era tão grande a transcendência da sua vida humana, manifestando a sua espiritualidade, que os registros dizem que Moisés brilhava. Moisés não tinha somente instruções escritas, ele era a própria revelação daquilo que representava estar diante de Deus. As pessoas, quando chegavam perto dele, alguns se sentiam ofuscados, pois o seu rosto brilhava de tal maneira que era impossível interagir consigo sem se relacionar com aquela luz que dele emanava. Moisés então colocava um véu no seu rosto, para que se tornasse suportável a sua presença, e aqueles que estavam recebendo daquelas instruções pudessem então tirar o foco daquele brilho, para somente absorver aquilo que a instrução representava. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Quando a revelação se achega, nós podemos perceber o quanto que essa luz transforma, porque literalmente ela transforma trevas em luz, ela transforma o mal em bem. E muitas vezes não transforma de forma imediata, mas quando revela a maldade, naturalmente impõe, jogando a luz sobre aquele assunto, fazendo com que hajam interpretações segundo o sistema do céu. O que Paulo fala aqui não é somente sobre a autoridade desse movimento, mas sobre algo que deveria ter parado, mas não parou, por causa da reverência ao procedimento. Moisés, com o passar do tempo, diz a Escritura que aquela mesma luz que brilhava e ofuscava diante dos outros, ela foi desvanecendo, ela foi diminuindo. É como se fosse aquele dimmer que você vai diminuindo ele vai mudando o ambiente. Nós usamos aqui muitas vezes disso, para que a gente fique mais à vontade e não fique preocupado muito com a posição que está, se está filmando, se não está filmando. Esse dimmer faz com que haja então um diminuir e um aumentar dessa luz, e por algum motivo aquele dimmer relacionado a Moisés, ele foi diminuindo. A questão é que Moisés continuou com o mesmo procedimento, cobrindo o seu rosto com aquele véu, para que aqueles que acompanhavam e recebiam as suas instruções seguissem debaixo da mesma influência. Deus está comigo. Quando estou com o véu, lendo as instruções, há algo maior sendo manifesto aqui. Aquilo que foi utilizado como proteção a quem o olhava, logo se tornou somente uma referência religiosa. Sendo que aquele véu que nos cobre diante de uma pseudo-espiritualidade, segundo o que Paulo fala aqui em 2 Coríntios capítulo 3, de verdade ele foi retirado. Porque nós já não usamos máscaras, nem véus, nem artifícios religiosos para parecer ser o que não somos. Porque mesmo a nossa humanidade não deve ser anulada por causa da nossa espiritualidade. Nós aprendemos que quando caminhamos diante do Senhor, diante da presença do Senhor, nós não nos vestimos de super-heróis e muito menos nos separamos parecendo ser diferentes, porque em algum momento isso serviu. Histórias de avivamento recente daquilo que vivemos como fé nos deixam claro que em algum momento soprar no rosto de alguém parecia uma autoridade, em algum momento passar um casaco por cima de alguém parecia uma autoridade, em algum momento se vestir de determinada forma parecia um tipo de autoridade. Quando que o Senhor nos chama a sermos verdadeiros,
não para manifestarmos jargões de espiritualidade, mas para sermos autoridade aonde chegamos, porque fomos libertos. E o véu no nosso rosto já não faz sentido, embora em algum momento tenha suprido alguma necessidade. Você está me entendendo? Quando Paulo fala sobre sistemas, ele diz: vamos por um que é eterno, e não vive pelas estações e pelas circunstâncias, e muito menos pelo tempo. Vamos por um sistema que é eterno, e a gente não vai ficar adaptando, readaptando, adaptando e readaptando. Nós queremos caminhar debaixo de autoridade, mas com os pés em cima de fundamentos que vão nos ajudar de forma prática. Quando caminhamos organizando os conteúdos que são ensinados nessa casa, a gente faz isso pensando: isso serve para um momento de agora? Ou são fundamentos eternos que estão sendo compartilhados? Porque se for para o fundamento de agora, daqui a 2, 3 anos eu vou ter que pedir perdão dizendo: olha gente, não era bem isso. De verdade eu esperava que fosse outra coisa, mas essa aqui deu certo, então eu segui aplicando até que deu errado. Quando nós buscamos os fundamentos eternos, a movimentação, ela pode ser alterada. O Deus que não muda se move. Mas compreenda, não são estratégias humanas que transformam a relação do homem para com Deus, da minha pessoa para com Deus, da sua pessoa para com Deus, da minha pessoa para com outras pessoas, da sua pessoa para com outras pessoas. Podem ajudar no comportamento, mas o que transforma de verdade é a glória. Porque quando a glória vem, é o sistema do céu, nós fazemos um download, acessamos aqueles fundamentos e manifestamos isso. Sobre isso não precisamos ficar dando muitas desculpas, porque é o Senhor quem faz. Então a vida que se desenvolve fundamentada na Escritura, ela caminha libertando, amém? Ela se faz libertação para tantos e tantos e tantos, para que as pessoas encontrem nessa libertação, talvez o perigo de ser livre. Como assim, pastor? Porque existem algemas históricas que fazem parte da vida da pessoa, estão tão impregnadas ali, que se em algum momento aquele cenário de prisão some, desaparece, a pessoa não sabe viver uma vida em liberdade. Você sabia disso? Existe um filme chamado Um Sonho de Liberdade. Para mim, um dos melhores filmes que já existiram. Ele é da década de 90. Atores maravilhosos, um roteiro extraordinário. E relata numa daquelas cenas um homem que passou décadas da sua vida preso. E quando ele sai, ele observa um mundo que ele não conhecia. E depois de observar esse mundo que ele não conhecia, ele se vê em crise consigo mesmo por não saber lidar com aquela liberdade. Ele procura arrumar uma briga dentro da penitenciária onde ele estava cumprindo a sua pena, para ver se ali ele permanecia, porque o mundo lá fora para ele era completamente estranho. No momento em que nos deparamos com a liberdade, precisamos reprogramar a nossa forma de viver a vida, porque aí já não são ditos evangélicos, retratos espiritualizados, frases cravadas, lacração gospel. Aí não se trata de Zé, Maria, samba, não se trata de nada disso. Não se trata da música que vai me colocar num lugar de trends, não se trata de outro assunto, a não ser fazer Cristo conhecido. Porque aí a gente já não se relaciona por causa do mérito. A gente se relaciona por causa do Senhor, que fez em nós, ainda quando não merecíamos. Eu não sou o centro do Evangelho. Acredito que você também não seja. Tamo junto. Porque o centro do Evangelho é Jesus. Quando esse culto foi aberto, já foi falado sobre a centralidade do movimento.
Quando as músicas aqui foram entoadas, a centralidade do movimento. Quando nós falamos sobre oferta, sobre recursos, a centralidade do movimento. Quando nós damos avisos e recados, a centralidade do movimento. Porque cremos que uma vida toda é necessária para conhecer a Deus, e talvez ela não seja suficiente. Por isso que é bom eu e você, nesse ano, em 2026, nos inclinarmos e nos desgastarmos para vivermos o Evangelho como ele realmente é, sem muitos penduricalhos. Cresça em Deus através do relacionamento. Cresça em Deus através do conhecimento. Cresça em Deus através da adoração. Cresça em Deus através do serviço. Nesses 4 pontos você não será confundido em mais nada. Porque assim nós entendemos que a completude no movimento, que não está firmado na centralidade de alguém, senão na pessoa do próprio Cristo. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus aí? Enquanto eu estou ministrando a palavra aqui, lá no primeiro andar, a palavra está sendo ministrada também às nossas crianças. Enquanto nós estávamos adorando aqui através de canções, lá no primeiro andar estava sendo adorado em canções, o Cristo sendo adorado em canções para os nossos pequeninos. Enquanto nos movemos aqui de forma geral, os outros ministérios da casa estão se movimentando, casais, homens, mulheres, jovens, adolescentes. A vida vai seguindo o seu fluxo, e no pouco da dedicação de cada um se torna algo muito grande, ensinando que sem Jesus a gente não pode fazer nada. Você já pensou nisso? Mas se eu não fizer, não acontece. Querido, às vezes que eu pensei nisso na minha jornada ministerial, eu me arrebentei e arrebentei outras pessoas. A ênfase é: sem Jesus nada podemos fazer. Sem Jesus nada podemos fazer. Ninguém poderá ser tocado com pureza, senão no nome de Jesus, não como cartão de visita evangélico. Igreja não é massa de manobra de político. Igreja não é massa de manobra de empresários. Igreja não é massa de manobra de intelectuais. Igreja não é massa de manobra a ignorantes. Igreja é uma mesa com muitos filhos firmados no Cristo, desenvolvendo a sua identidade, sendo aperfeiçoados na sua identidade, caminhando em direção a um objetivo. Ser livre vai muito além do que um diagnóstico da alma humana. Ser livre é ser livre de opiniões, é ser livre de terceiros, estar firmado no Senhor, porque Ele é quem nos justifica. Entenda que essa maior escravidão, ela não é externa, ela acaba sendo interna. Porque um povo, quando é livre do Egito, com o passar do tempo, descobriram que o Egito foi junto. O Egito foi com eles, porque estavam impregnados de uma cultura. Estar impregnado de uma cultura talvez seja um dos maiores desafios da igreja contemporânea. Não é converter quem não é convertido, é tirar todo aquele aparato contaminado evangélico de dentro de pessoas que continuam pensando da mesma forma. A terra para curar a terra. Estabelecer um nível alto de dependência do Senhor, fazendo com que o Egito fique para trás. E que essa renovação da mente, ela acabe produzindo por si só autoridade em quem já deveria estar dizendo assim diz o Senhor, do que simplesmente ter opiniões. As opiniões. Quantas delas acabam se tornando
verdadeiras orquestras à nossa volta. Você já passou por isso algum dia? Você já teve algum movimento assim? Que na hora de tomar uma decisão, você só precisava de coerência, sabedoria, estabilidade emocional. Quando em algum momento muitos ruídos à volta acabam tomando conta, inflamando coisas que já deveriam estar pacificadas, revelando feridas históricas que deveriam ter ficado para trás. Conheço pessoas que trabalhavam em determinados segmentos, saíram daquele segmento, foram trabalhar em outro segmento, mudaram completamente a sua vida profissional, porque não suportavam mais aquilo que se preparou quase que uma vida inteira estudando. Quando chega em outro segmento e vai exercer uma outra profissão, com a oportunidade de recomeçar do zero, traz todas aquelas manhas, todos aqueles costumes, toda aquela forma relacional da onde trabalhava, e embora agora não use um jaleco, use terno, acaba envolvido debaixo das mesmas cordas, pois não interessa onde está, mas sim o que vai dentro, para onde foi e o que está exercendo. A cultura é algo impregnado, porque enquanto juntos acerca da fé nos posturamos de uma forma, mas distantes nos posturamos de outra forma. É como se tivesse que haver vários assuntos, várias formas de interpretação da vida, dependendo do lugar aonde você está. É como se a fé fosse um interruptor, que se liga e desliga, dependendo da circunstância. Estou precisando resolver isso, liga o crente. Já resolvi isso, desliga o crente. Estou precisando avançar na vida financeira, liga o crente. Avancei, desliga o crente. Só que tem hora que nessa confusão do interruptor acaba deixando uma série de rastros para trás. Sabe qual é o grande benefício de uma nova vida? É viver através de uma nova mente, talvez fazendo as mesmas coisas. Quando eu ouvi isso a primeira vez, minha cabeça fez... Mas não é fazer outras coisas, pastor, em outro lugar? Às vezes só precisa mudar o comportamento para fazer coisas diferentes no mesmo lugar. O que não era altar se torna altar. O que não era bondade se torna bondade. O que era rancor se torna leveza. O que era dor agora se manifesta como cura. O que era medo agora virou ousadia. O que era resistência ao relacionamento agora se abriu para que tudo isso caia por terra. E você passe a caminhar debaixo de um mesmo caminho, com o coração renovado. Com uma vida que agora já não fica procurando no passado a forma de ver e a forma de enxergar, porque encontrou na eternidade, que está além do próprio tempo, todo o combustível para viver a fé como ela deve ser vivida. Eu quero fazer uma oração por você. Se você quiser, feche seus olhos, curve a sua cabeça. Jesus, eu sei que o Senhor está aqui. Ah, sim. Eu oro, meu Deus, por uma renovação de mente. Eu oro, meu Deus, para que todo aquele acúmulo do passado, ele comece a escoar pelo ralo. Assim como um bom banho, assim como um bom lavar, que somente o teu Espírito é capaz de promover. Que em nome de Jesus, toda aquela jornada pesada comece a ficar na história, no passado, para que somente essa nova vida que o Senhor tem para o meu irmão e para a minha irmã encontre sentido. Que todos os argumentos humanos caiam por terra e que somente os argumentos do céu encontrem voz na mente e no coração dos meus irmãos. Que nenhuma interferência, nenhuma justificativa, nenhum ruído meramente humano encontre voz, encontre espaço, encontre lugar,
para que somente a sua voz, Jesus, somente a sua voz, seja a voz que nós ouvimos, seja a voz que obedecemos. Olhe para mim por um instante. A nossa fé não começa com eu fiz, eu desenvolvi, eu concebi. A nossa fé começa com Ele fez, Ele faz, Ele concebe. A nossa fé, ela não começa produzindo gente alheia. A nossa fé produz pessoas firmadas na invencibilidade dos desapegados. A nossa fé, ela não é firmada por atos de pessoas que mais cedo ou mais tarde vão ter um currículo de méritos. A nossa fé não é firmada nossa fé não é firmada na meritocracia. A nossa fé, ela é firmada em quem Deus é e no que Ele faz, porque tudo pertence ao Senhor, tudo veio do Senhor, tudo volta para o Senhor. Não tenha medo de lidar com desapego, inclusive emocional, inclusive histórico, inclusive sobre coisas que você já deveria ter deixado para trás e deveria já ser um grande irresponsável, não tendo nenhum tipo de algemas, prisões. Para muitos pode parecer que você enlouqueceu, porque agora virou crente de verdade. Deus escolhe os loucos para confundir os sábios. Sabe a chama que te ativou um dia? Quem sabe há 10 anos, 20 anos, quem sabe há um mês, quem sabe há 15 dias. Só faz sentido se for manifesta. Porque se foi só uma experiência, não serve de nada. Se foi só uma informação, não serve de nada. Se foi só o testemunho de alguém que observou, não serve de nada. É por isso que você se desapega de experiências e abraça a verdade. Jesus é a verdade. Jesus não é uma experiência, Ele é a verdade. Jesus não é uma emoção, um arrepio. Jesus não é teologia, Ele é a verdade eterna. Não se apegue a experiências, não se apegue a um véu que cobria o que te iluminava. Se apegue à verdade, a verdade. Acorda, igreja, não deixe que nada roube, que nada tire o seu foco. 2026 vem tratorando, irmão. Aleluia. Você está pagando ainda a prestação do Natal, já vem a Páscoa. É ano de eleição. Agora você vai ver um monte de político dentro de igreja. Não deixe que nada te distraia. Pão e circo. Fundamentos estabelecidos há milênios, para que não pense, para que o povo não reflita, para que as pessoas não tenham noção da vida que vivem, para que a idolatria do que é bom só é o que vem de fora. Alguma coisa fez com que os nossos antepassados saíssem de onde estavam para vir para essa terra, de tão abençoado que ela era. Quando eu olho para as maravilhas do lugar da onde os meus antepassados vieram em 1892, num navio, desembarcaram em Florianópolis, eu fico pensando, o que eles viram aqui? O Brasil é uma terra abençoada de maravilhas. O Brasil é uma terra abençoada, próspera.
Por que ela parece diferente? Talvez em algum momento você precisa tomar a pílulazinha correta para decidir enxergar o que você não quer enxergar. Que a vida não é feita de benefícios, ela é feita de responsabilidade. Eu acredito que esse ano nós estamos vivendo um desnudar completo. Não haverão mais dúvidas sobre o sistema da terra que governa essa nação. Mas sabe o que é interessante? Existem 7.000 que não se dobraram a Baal. Existe gente que profetiza, que não depende de importar profecia. Existe gente que tem coragem, levanta a mão e diz: Brasil, terra amada, cheia da glória de Deus. Gente que deixa para trás alianças corruptas, se estabelece na verdade dizendo: Jesus é o Senhor desse país. E não é lá fora que é bom, só não, aqui vai ser bom. O Senhor abalará as estruturas dessa nação e o nome dele se fará conhecido. Nós fazemos menção ao nome de Jesus. Nós fazemos menção ao nome de Jesus. Levante a sua mão e profetize: nós fazemos menção ao nome de Jesus. Aleluia!